E falando em tráfico de drogas, a gente chama novamente o Diogo Monteiro para falar sobre uma apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal no Porto de Paranaguá, né, Diogo? Por favor, então, qual foi a apreensão desta sexta-feira? Bom, na manhã desta sexta-feira, Diana, um trabalho conjunto da Receita Federal e Polícia Federal realizaram novamente apreensões de cocaína no terminal de contêineres de Paranaguá. Desta vez, a droga, as bolsas, estavam acondicionadas em um contêiner de bobinas de papel. Ao todo, meia tonelada de cocaína foi apreendida pela Receita Federal e Polícia Federal. Tudo isso graças ao trabalho da tecnologia. A droga foi localizada por meio do raio-x, que acusou a presença de volumes suspeitos no interior de um contêiner que teria como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. Porto que é rota do tráfico internacional de drogas aqui, né, do Brasil para a Europa, América Latina e Europa. Então, é um porto já bem conhecido, Porto de Antuérpia, Bélgica, apreensão de pasta base de cocaína. Esta foi a 11ª apreensão em 2022 aqui, né, no Porto de Paranaguá, totalizando já quase uma tonelada de cocaína. O número preciso, 937,5 quilos de drogas já foram apreendidas em 2022 aqui no litoral do Paraná. Então, esta droga acondicionada em um container que estava em bobinas de papel, né? A carga então era bobinas de papel, teria aí como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica, foi interceptada pela Receita Federal e Polícia Federal após o container passar no scanner e os agentes, né, então desconfiarem deste volume estranho, esse corpo estranho dentro desta unidade que estava então com destino à Europa. A apreensão realizada na manhã desta sexta-feira aqui no Porto de Paranaguá. Diana. Tá certo, Diogo. Agora é impressionante. Vou pedir para o pessoal colocar as imagens para a gente de novo dessa apreensão de cocaína aqui no Porto de Paranaguá, Diogo, porque a Polícia Federal já realizou diversas operações, com prisões, inclusive, relacionadas ao tráfico internacional de drogas, caindo chefe grande, né, da organização criminosa que atua no Porto de Paranaguá, mas ainda assim, diferente das últimas apreensões que nós vimos aqui, né, que foram apreensões de drogas que acabaram passando reto em algum aeroporto, a gente viu que foi carregamento que o pessoal acabou não retirando ali dos contêineres, mas dessa vez aparentemente era algo realmente atual, né, desse tráfico. Então, a Receita Federal apreendendo e mostrando que a organização criminosa, mesmo com tantos prejuízos, ela continua agindo aqui no Porto de Paranaguá, né, Diogo? Exatamente, Diana. E até se a gente buscar um pouquinho na memória, as últimas apreensões da Receita Federal e Polícia Federal dentro do terminal de contêineres de Paranaguá foram volumes pequenos, 30, 15, a última apreensão foi de 11 quilos de cocaína que estavam em uma bolsa, uma mochila, que foi largada em meio aos contêineres no pátio do armazém, né, no terminal de contêineres de Paranaguá, que é responsável então pelo envio dessa carga para o navio que vai então posteriormente ao seu destino final. Agora começamos já a noticiar pesos já acima de 500 quilos aqui em Paranaguá novamente. Antes da operação, né, dessa operação, até que foi matéria agora há pouco aqui no Voz do Litoral, a Narco Broker, havíamos diariamente praticamente trazendo informações de 400, 300 quilos e depois desta operação nós percebemos que o número caiu bastante para 30, 20 quilos e agora 11, como eu citei agora há pouco, na última apreensão realizada então pela Receita Federal e Polícia Federal. Hoje, sexta-feira, já aumentamos então para meia tonelada de cocaína. Então já começamos a perceber que o movimento começa a se fortalecer, né, principalmente nesse trauma, né, que o litoral tem, esse problema crônico que é o tráfico de drogas e principalmente o tráfico internacional, onde nós temos o segundo maior porto exportador do país. Então é uma rota principal, principalmente para a Europa, onde a droga ela é consumida e comercializada. Então já tivemos hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, meia tonelada apreendida então pela Receita Federal e Polícia Federal aqui em Paranaguá.
Tá certo, Diogo. Obrigada pelas informações. Olha, realmente impressionante, né? A propriedade que eles têm para se reestruturar, essas organizações criminosas se reestruturando rapidamente. Que bom se essa habilidade, né, fosse usada para construir algo de bom, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Então a gente vendo aí uma grande carga sendo apreendida novamente aqui no Porto de Paranaguá. Muito felizmente a Receita Federal, a Polícia Federal estão de olho, vem realizando realmente apreensões e vem fiscalizando essas cargas dioturnamente.